Ei, escuta o Ronaldo. Você já notou que tem gente que parece que não aprende nunca? Já reparou isso? Tem gente que parece que não aprende nunca. A pessoa passa por uma situação e dali a pouco está vivendo tudo de novo, como se fosse a primeira vez. Conhece gente assim? Hoje nós vamos falar sobre isso. E vamos falar sobre isso aprendendo com Jesus. Esse é mais um episódio dessa série Aprendendo com Jesus. 22º episódio. Afinal, experiências que aconteceram com Jesus, com os discípulos e com as pessoas que seguiam Jesus servem de lição para nós hoje. E é por isso que aprendemos com ele. E tem lições preciosas. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós temos, nos primeiros versos, o relato do segundo milagre da multiplicação dos pães e peixes. E eu vou ler os primeiros 4 versos para você. Vou citar os primeiros 4 versos para você. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e, mais uma vez, o povo ficou sem comida. Mais uma vez, o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Eu li para você Marcos capítulo 8, os versículos 1, 2, 3 e 4. Note, esse foi o segundo milagre de multiplicação de pães e peixes. O segundo, não foi o primeiro. O primeiro milagre ele foi narrado no capítulo 6 de Marcos, mas a gente não tem uma linha do tempo. A gente não sabe se tinha acontecido o primeiro milagre há poucas semanas, ou se tinha acontecido há alguns meses, ou mesmo já tinha 1 ano, a gente não sabe. O que sabemos é que a multiplicação de pães e peixes, registrada no capítulo 8, é um novo milagre. E também sabemos que os discípulos que estavam com Jesus no capítulo 8, também estavam com ele no capítulo 6. Isso mesmo. Os discípulos que estavam com Jesus no capítulo 8 eram os mesmos que estavam no capítulo 6, no primeiro milagre. E sabe o que chama a atenção? De novo, semelhante ao que havia acontecido da primeira vez, os discípulos não tinham ideia do que fazer quando Jesus sugeriu que eles providenciassem comida para a multidão. Da primeira vez, eles tinham a desculpa de nunca terem visto 5 pães e 2 peixinhos serem suficientes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Na primeira vez tinham essa desculpa. Mas no segundo milagre, não dá para usar essa desculpa. Mas uma coisa interessante, no segundo milagre, é curioso que Jesus não diz: ei, deem comida a essas pessoas. Jesus não diz. Lá no capítulo 6, no primeiro milagre, as coisas se desenrolaram após os discípulos demonstrarem preocupação e pedirem para Jesus dispensar a multidão. Os discípulos foram lá, demonstraram preocupação e pediram para Jesus dispensar a multidão. Estava tarde e eles falaram para Jesus: dispense a multidão, o lugar aqui é isolado e eles não têm como providenciar comida. E aí Jesus tinha muito senso de humor, de ironia, uma coisa fantástica. Jesus respondeu: ei, providenciem vocês mesmos comida para essas pessoas. A resposta de Jesus naquela ocasião parecia uma ironia, uma brincadeira, uma piada. Afinal, eram milhares de pessoas que estavam ali e, como os próprios discípulos tinham dito, não havia lugar para comprar nada. A região era isolada. Foi isso que os discípulos disseram para Jesus: manda embora porque aqui não tem onde comer. Pois é, foi isso. Mas nesse segundo milagre, presta atenção nisso. Quem toma a iniciativa para falar que a multidão estava com fome é o próprio Jesus. As pessoas estavam com ele há 3 dias, a comida tinha acabado.
E Jesus então comenta com os discípulos que estava preocupado, porque se as pessoas fossem embora com fome, elas poderiam desmaiar pelo caminho. Algumas tinham vindo de longe. Jesus, diferente da primeira vez, não pede para os discípulos providenciarem comida. Jesus dá uma indireta. Olha, o pessoal está aí, com fome. 3 dias, gente, acabou a comida, eles vão desmaiar. Se voltarem para casa assim, vai dar ruim. Parece que Jesus espera para ver o que os discípulos vão responder. Mas sabe o que os discípulos respondem? Eu li para você. Jesus, como vamos conseguir comida suficiente? Jesus, tem jeito não? É muita gente. Dá para arrumar comida para esse povo todo, não? A resposta indica 2 possibilidades. Primeiro, os discípulos não queriam pedir que Jesus repetisse o milagre. Não queriam pedir que Jesus, repete o milagre aí, Jesus. Eu acho, né? Quem sabe ficaram com vergonha. Uma segunda possibilidade. Os discípulos ainda não acreditavam no que tinham visto acontecer na primeira multiplicação de pães e peixes. Eles ainda não acreditavam. Sinceramente, eu acho que está mais para essa segunda opção. Os discípulos ainda não tinham fé suficiente. Na prática, eles não tinham aprendido nada, não tinham entendido nada. E essa história, gente, traz para nós pelo menos 2 grandes lições. A primeira delas, algumas pessoas demoram para entender. Como diz o ditado, demora para cair a ficha. Os discípulos estavam diante de uma situação muito parecida com a anterior. Muito parecida. O cenário era semelhante. A única diferença é que Jesus parece agora testar a fé deles ao apenas comentar que as pessoas estavam com fome, ao invés de pedir para providenciarem comida. Jesus não pede para eles providenciarem comida. Jesus fala lá, o pessoal está com fome e tal. Os discípulos, no entanto, travam diante do comentário de Cristo. Travam. Não sabem como reagir. Não sabem porque não tinham aprendido a lição. É por isso que não sabem. A segunda lição que nós extraímos desse episódio é que algumas pessoas têm dificuldade para propor soluções. Eu acredito que quando Jesus falou sobre a fome da multidão, após 3 dias aprendendo com ele, Jesus esperava que os discípulos respondessem: ei, Jesus, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, nós vamos ver o que temos aqui, nós vamos trazer para o Senhor abençoar. Vamos tentar achar alguma comida aqui, a gente traz para o Senhor abençoa, depois a gente reparte com a multidão e tudo certo. Todo mundo vai se alimentar e volta para casa de boa. Esta seria uma atitude corajosa de quem exercita a fé e de quem de fato tinha entendido aquilo que já havia acontecido. Eu acredito que Jesus desejava testar a iniciativa deles. A fé de que o pouco poderia ser novamente suficiente para alimentar a multidão. Eu creio nisso. Mas os discípulos não reagem. Apenas dizem: o que a gente vai fazer? Escuta, Ronaldo. Hoje, no trabalho, em casa, na igreja, o que mais a gente encontra é gente que sempre tem uma desculpa. Gente que sempre tem um argumento para dizer: não dá, não vamos conseguir. O problema surge e reclama uma solução. O problema está lá, esperando uma solução. Mas as pessoas dizem: não sabemos como fazer. Ou apresentam obstáculos. Eu creio que esse segundo milagre está lá na Bíblia também como uma provocação para nós. Está ali para nos lembrar que precisamos aprender com os acontecimentos e, a partir do que aprendemos, avançarmos, crescermos. Gente, precisamos ser proativos. Precisamos exercitar a fé. Precisamos exercitar a fé. Precisamos dar o primeiro passo em direção ao milagre. Diante dos obstáculos, não dá para ficar olhando para um lado, para o outro, esperando algum sinal, esperando que alguém tome a iniciativa e venha em nosso socorro. Guarde essa palavrinha. A vida acontece para quem tem atitude. O milagre chega para quem está disposto a encontrar
alguns pães e peixes e colocar nas mãos do Senhor. A multiplicação é por conta dele, mas a atitude é nossa. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Se abençoou você, curta, comente, compartilhe. Abraços do Ronaldo, a gente se fala.